Amém? Pode se assentar. Uma alegria a gente estar aqui, dando continuidade aí à nossa reflexão no divã de Deus, o divã colocado aqui. Essa peça ficou muito conhecida, principalmente a partir do Freud, na psicanálise moderna, onde os pacientes se acomodavam para abrir seu coração. E nos dias de hoje, nunca foi tão requisitado, a agenda dos psicólogos, das psicólogas, dos psiquiatras. Há uma enfermidade, quase uma pandemia, de enfermidades emocionais que a gente está enfrentando. E boa parte das pessoas estão tentando encontrar soluções nos divãs dos homens, de coisas que podem só serem curadas no divã de Deus. Quando a gente olha para a ciência é tentativa, acerto, e vai se descobrindo, tateando. E quando a gente vai tratar o homem pelo homem, a Bíblia diz assim, que o homem natural, ele tem o seu lugar, a nossa capacidade. Eu fico impressionado com a capacidade criativa na humanidade, de uma peça de teatro, quando você se depara com uma peça musical, um espetáculo, a criatividade, o artista, como é maravilhoso o que nós somos capazes de fazer no mundo natural. Mas a Bíblia diz que o homem natural só conhece as coisas naturais, ele não é capaz de conhecer das coisas espirituais, das sobrenaturais. E portanto, toda a percepção humana do homem pelo homem, ela vai estar sempre tentando resolver aquilo que é visível, aquilo que é aparente. Por isso que muita gente está há muitos anos sendo tratado, tomando medicação, e nunca conseguiram superar marcas, dores do seu passado, da sua história, da sua caminhada, da sua jornada. E de alguma forma, algumas coisas na vida de muitos têm se tornado problemas de estimação. Então eu gosto, eu mantenho aquilo. Falta de perdão. Quantas vezes as pessoas não liberam perdão porque não quer liberar o outro da condenação que ele quer aplicar sobre o outro o tempo inteiro. Muita gente está vivendo dias ruins hoje por marcas do passado que foram reais, foram desastrosas na vida de muitos. Mas definitivamente, se você não entender que Deus tem uma vida nova, você vai arrastar isso para o resto dos seus dias. E você vai envenenar a sua vida para sempre. Por isso que nós somos recriados em Cristo. E na recriação, ele diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu sei que muita gente aí na sua mente já repensou, porque não sabe o que eu passei. A rejeição foi no ventre da minha mãe, minha família é um desastre, fui abusado emocionalmente, sexualmente, fisicamente, quando eu era criança. Tudo isso é real, doloroso, não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Mas Deus tem uma história nova para ser construída na nossa vida. E por isso que quando a gente tenta resolver isso no âmbito natural, não será possível alcançar a plenitude de vida. Nós precisamos nos assentar com Deus e tratar a vida de maneira que nós possamos receber vida nova para cada um de nós. Quem quer vida nova aqui o tempo inteiro na sua vida? Eu quero. E algumas coisas, só serão superadas no divã de Deus. Uma das coisas que a reforma protestante causou foi a prática da confissão de pecados, que no mundo católico romano, era prática, era parte da vida de todo cristão, que ia lá se confessar para o sacerdote. Aquilo de alguma maneira trazia cura, porque a Bíblia diz assim, quando nós confessamos nosso pecado a Deus, somos perdoados. Quando confessamos nossos pecados uns aos outros, somos curados. E aí a gente baniu tal prática, mas que a verdade não era que eu tinha de confessar ao sacerdote somente, mas eu tenho que ter um ciclo de convivência, de amizade, de fraternidade, onde eu possa abrir meu coração sem medo,
onde eu possa confessar o meu pecado sem condenação, para que eu seja curado, abandone o pecado. Não é para que eu possa ter cúmplice no meu pecado. Tem muita gente que tem círculo de amizade, né, que são de pecados recorrentes e iguais, semelhantes. Então a gente se consola, ao invés de nos desafiarmos à transformação e à mudança que Deus quer. Aonde que foi que aquelas pessoas que deixaram de confessar seus pecados lá, né, ao sacerdote, passaram a falar das suas dores? Nos bares. Na época de John Wesley, já mais recente, né, na Inglaterra, os pubs eram o lugar onde as pessoas rasgavam o coração. E até hoje, nos dias de hoje, às vezes a gente vê aqui muitas pessoas que na sua vida de festa, de alegria, tem outro comportamento quando canta. E chega na igreja, é reflexivo. Ele só pensa. Ele nunca canta, ele nunca expressa emoção. Mas quando às vezes tomou um vinho a mais, ele se enche de coragem, canta, das vezes tufar no pescoço. Então, a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho. Ficar bêbado não é projeto de Deus para a vida de nós. Deus nunca disse que a gente não pode beber. Aliás, até hoje a tradução judaica, eles usam vinho de verdade na ceia. Aliás, 4 cálices para cada ceia que eles fazem. Na Páscoa agora, eles vão celebrar isso. Então não é o problema do vinho. O problema é quando a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, porque ele traz dissolução, ele traz confusão, ele traz perversidade, ele tira o senso de moralidade, né? Ele nos leva para um ambiente de fragilidades emocionais, afetivas, sexuais. Muitas coisas acontecem com gente que está tonta. Então a Bíblia diz assim: ao invés de você encher a cara de vinho, encha do Espírito Santo, porque pelo Espírito Santo você vai experimentar tudo que Deus tem para você, e é uma alegria que jamais sairá da sua vida. Então, quando a gente está falando do divã de Deus, a gente precisa entender que algumas coisas são tratadas na minha concepção de vida, a minha cosmovisão. O que é cosmovisão? É a maneira que todos nós olhamos para a vida e lemos a vida. E todos nós temos pontos de vista a respeito da vida, da maneira que você foi criado, tradição familiar, o ambiente cultural que você está inserido, né? As marcas da sua história, experiências boas, ruins, trouxeram uma maneira de perceber a vida, uma leitura da vida. E a Bíblia diz que se eu continuar pensando como eu pensava antes de conhecer a Cristo, ninguém que pensa dessa forma será capaz de experimentar o que Deus tem para ele. Porque quando a gente vai pensar, bom, então, vamos raciocinar. Quando a gente vai conversar, fala assim: define para mim felicidade. O que é uma pessoa feliz? Quando a pessoa, eu quero ser feliz. Define felicidade. Se a gente pegar alguém aqui de Uberlândia, e alguém lá das Ilhas Samoas, e alguém lá no Yanomami, que está vivendo essa crise, ou que agora está lá nessa catástrofe que aconteceu na Turquia e na Síria, as definições de felicidade serão diferentes, porque ela tem perspectiva de vida, de momentos, circunstâncias diferentes. Então você vai encontrar alguém que pensa que ficar feliz, ele vai ser feliz quando ele tiver dinheiro. E às vezes você vai se deparar com um pai que o filho está doente, que a resposta do dinheiro dele não paga o tratamento, não tem solução da ciência, e ele vai dizer que dinheiro não resolve, porque ele daria tudo para ter o filho com saúde. Então, felicidade, cada um aí tem um momento, e a gente já viu isso em momentos diferentes da nossa vida. O fato é que para que eu alcance contentamento e plenitude de vida, só tem uma fonte de transformação em toda e qualquer situação. Por isso que a gente vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo falar com cada pessoa de coisas distintas para cada uma delas. A mulher que tinha de carregar água e levar água para a casa dela todos os dias, que foi ao poço, ele encontra com ela no poço, ele diz: se você beber de mim, da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Então era uma mulher que tinha demandas, porque não tinha água encanada, está diante de alguém que está dizendo que ela não vai ter mais sede, ou seja, solução da minha vida. Quando nós estamos lá com a mãe orando pelo filho doente,
E Jesus diz: eu sou a cura. Quando alguém está endemoniado, né, Jesus chega e fala assim: eu sou o libertador. Então nós vamos entender que, seja qual for a situação e a circunstância, ou aquilo que imaginamos ser plenitude de vida, o único que é capaz de dar vida genuína e verdadeira em qualquer situação é um relacionamento íntimo, pessoal, com o autor da vida, Jesus Cristo. Quem quer mais Jesus na sua vida? Eu quero. E essa é uma descoberta contínua. Sem essa descoberta, nós vamos estar sempre tentando tratar as aparências das coisas. Por isso que muitas vezes a gente vai lá e tem gente lá por tempos e tempos e tempos, né, fazendo terapia, e nunca avançam do ponto que estão. O assunto é sempre as marcas, a culpa. E a gente vive hoje uma geração diferente da minha geração da juventude. É uma geração que hoje não suporta a crítica, o antagonismo de opinião. Então hoje tudo vira discurso de ódio. Se você fala que gosta de pera, quem gosta de maçã vai falar assim: então você gosta da gente, mas quem gosta de pera vai falar que você é perofóbico, porque afinal de contas você odeia pera. Não, eu só não gosto de pera, eu gosto de maçã. Aí as pessoas: não, mas você não pode fazer isso. E nós estamos entrando numa onda que cada vez mais o inimigo está usando para que nós nos afastemos da verdade. Porque dizer hoje que Jesus é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é um discurso de ódio para algumas pessoas, porque estão dizendo: então você está dizendo que o caminho que eu escolhi não é de Deus? Não, eu não, a Bíblia. A Bíblia está dizendo que existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Ou seja, muita gente vai dizer: isso então nós vamos ter que proibir a Bíblia. E nós não estamos longe disso, e já tentaram fazer isso pelos 2000 anos que nós já fizemos, já perseguiram, já tentaram fazer tudo para acabar com a Bíblia. Ela está aqui até hoje, nunca foi tão vista, lida, produzida como nos nossos dias. Não tivemos tantas opções de ler a Bíblia como nós temos hoje, mas não tenha dúvida que cada vez mais nós vamos enfrentar uma oposição por uma cosmovisão de oposição à vontade de Deus, uma vontade maligna que se opõe à vontade de Deus sempre. Quando então a gente está falando de van, nós temos duas versões no mundo: o mundo oriental, que é mais espiritualizado. Então, se você for lá para as culturas orientais, de onde vem a Bíblia, as pessoas não fazem distinção entre céu e terra, mente e coração, santo e profano. Tudo para o judeu, por exemplo, é de Deus. Ele tomar um copo d'água e ele cantar uma música de adoração na congregação é a mesma ação de adoração a Deus, porque ele entende que tudo que ele é, que ele tem e que ele faz, precisa glorificar a Deus. E às vezes a gente não pensa assim, porque nós somos fortemente influenciados pelo Platão, pelo Aristóteles, né? pelos pensadores gregos que dicotomizaram o pensamento e a prática humana. Então muitas vezes você vai deparar com alguém dizendo assim: essa coisa de Deus, mas aqui no meu trabalho é diferente. Pastor, é desse jeito assim, mas você sabe, o mundo real não é assim. Ou seja, a gente está sempre dizendo que a minha vida não está totalmente conectada à vontade de Deus no meu dia a dia. E isso é um problema, que isso produz loucura. A tentativa de viver a vida em dois ambientes, em que eu sou dois personagens distintos. Um personagem é quando eu venho para o culto, me visto para vir para o culto, né? Você tem coragem de vir para o culto com a mesma roupa que você se veste no sábado à noite para ir para a balada? Por que não? Porque muitas vezes a gente se veste para se despir, e outras vezes a gente se veste para se cobrir. Então, duas pessoas, dois personagens, um de sábado à noite e um de domingo na hora do culto. Então essa figura não vai funcionar na nossa vida. Ou você é uma coisa, ou você é outra, porque a Bíblia diz que não pode de uma mesma fonte gerar água limpa ou água doce e água amarga. E aonde que começa tudo isso? Na maneira que nós pensamos. Tudo isso é uma construção do nosso pensamento que ocupa a nossa alma. Por isso que para o judeu não há muita diferença entre mente e coração. Você vai ver o salmista percorrendo, né, essa coisa que é a mente e o coração, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Adore a Deus.
Então muita gente tem tido uma vida racional, mas sem nenhum coração. E Deus diz: eu quero o seu coração. Porque o coração é a fonte da nossa vida. Mas é o coração que muitas vezes o marketing já descobriu que a maioria a grande totalidade das decisões na vida das pessoas, apesar de pensarmos que é racional, a grande maioria é emocional. Tem muita gente que, sem perceber, querendo ser racional, ele age pelas emoções, travestido de razão. E o que a Bíblia diz para nós é que tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí, quando a gente olha para isso, nós precisamos entender que esses pensamentos têm definido quem nós somos. Isso começa lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 2 de Gênesis, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem, colocou no Jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que delas comeres, certamente morrerás. Veio Satanás. Essa era a ordem que Deus tinha dado para Adão, que transmitiu para sua mulher Eva. E aí a gente já vê que há desde sempre problema de comunicação entre marido e mulher. E em Gênesis depois fala assim: a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que vocês comerem a fruta dessa árvore, os olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo bem o mal. Há uma versão que diz assim: será que morrerás? A cobra, o diabo, que é a figura maligna aqui, ele não vem de uma maneira escancarada, ele vem para colocar dúvidas no nosso coração. Não, você não vai morrer não. Aí ele coloca dúvida na relação de Deus com o homem, diz assim: olha, Deus não quer que você seja como ele. E olha, Deus diz que nós somos criados à sua imagem, segundo a sua semelhança. Há um salmo que diz: vós sois deuses, no sentido não da plenitude daquilo que Deus é, do eterno, mas daquilo que nós somos na expressão do nosso Pai. Então, quando nós agimos na terra, nós somos, ou devemos ser, plenos representantes de quem Deus é, na bondade, na misericórdia, na alegria, né? No cuidado, no zelo, na santidade, na pureza, na bondade, na compaixão, características do nosso Deus. Mas aí vem o diabo e fala assim: será? Pensa bem. Porque talvez lá na sua vida, você está começando a pensar e considerar algumas coisas. Então, quando a gente tem algo que é notório para nós, a gente se afasta. Mas quando de repente começam pensamentos na nossa mente, e aqueles pensamentos passam como um pássaro que é capaz de fazer uma caca na sua cabeça, que não tem jeito de você se proteger. Mas você ficar debaixo do ninho para ele ficar fazendo caca na sua cabeça é um problema. Então pensamentos muitas vezes passam e até nos assustam, pensando: de onde veio esse pensamento na altura desse momento da minha vida? O problema é quando o diabo começa a dizer: considera. Aí você começa a pensar: será? Às vezes eu mereço. E o diabo diz: você merece, você é gente boa, você tem feito um esforço, sua mulher é complicada, seu marido é complicado, está vendo quanto que a pessoa está ganhando dinheiro? Tira um pouquinho dele. Não, negocia, todo mundo faz. Que é isso? Propinar, corrupção, normal, parte da cultura brasileira. Aí a gente começa a pensar: bom, será que eu que sou tolo mesmo e estou vivendo uma vida desconectado do mundo? Aí a gente começa a pensar: bom, o que aconteceria se eu fizesse? Quais seriam as consequências se eu fizer o que eu estou pensando em fazer, que nem pensava que ia fazer? De repente eu digo: acho que eu vou correr o risco, porque acho que vai valer a pena. São sementes que o Satanás vai colocando de dúvidas. Quem aqui lembra do filme O Advogado do Diabo? Quem assistiu? Al Pacino, uma frase, um momento, né, que ele fala a respeito, ele na figura do maligno, ele fala assim: eu amo vocês, Deus não, Deus castiga, Deus pune, quero você uma vida infeliz. Eu não, eu amo o homem, quero que você tenha prazeres, quero que você se debalde. É bem a propósito do diabo. Então o diabo vai colocando na nossa cabeça que os planos de Deus
não são tão bons como os planos que você mesmo é capaz de elaborar para a sua vida. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Ela ensina assim: nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus? Aí ele diz assim: bom, se você me ama, a Bíblia diz que se você apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformar com o curso desse mundo, você vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Olha o que Deus tem para nós: uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a maior estupidez da nossa vida é imaginar que quando eu vou lá para o divã com Deus, eu estou na incumbência de ter argumentos suficientes para convencer a Deus que os meus planos de vida são melhores que os planos que Ele tem para mim, e convencê-lo a liberar a bênção. Não, abre o caminho, abre essa porta para mim. E Deus diz: não, eu quero que você senta diante de mim, porque eu quero segredar coisas ao seu coração, porque os meus planos a respeito de vós são mais altos que os vossos planos, que os meus caminhos mais excelentes que os seus caminhos, porque você não é capaz de chegar próximo daquilo que eu tenho reservado para a sua vida. Mas muitas vezes a gente está lá cheio de intenção, né, de empenho para argumentar com Deus. A minha esposa é psicóloga, e a gente não conversa sobre os assuntos de consultório dela, mas de vez em quando a gente dá algumas risadas, né, de fatos curiosos da vida. E aí, assim como a gente tem alguns amigos, também acontecem nos consultórios, nos divãs. Sabe aqueles amigos que não tem vírgula, que você fica tentando entrar na conversa, e ele vai emendando um assunto, e ele passa a noite inteira falando, e aí no final da noite você está lá 4 casais, e só tem ele e ela falando, e todo mundo no final fala assim: foi bom ouvir a história, de novo. Quem tem amigo assim? E muitas vezes é assim que a gente lida com Deus. Ou seja, a gente entra na presença de Deus e começa a disparar, falar, que nós estamos excitados, e a gente aqui tem muito que contar, como se Deus não soubesse, e a gente não tem escutatória. A gente não escuta o que Deus está falando conosco. Se a gente ouvisse um pouco mais de Deus, a gente teria uma vida muito mais plena, porque eu estaria evitando muito esforço na direção errada, eu estaria evitando lutar contra Deus, porque quando Deus, meu amigo, está fazendo a nossa vida, não adianta você espernear, não adianta você se encontrar lutando contra Deus, é perda de tempo. Então eu tenho que conhecer quem Deus é, o que Ele tem para a minha vida, no tempo que Ele tem para mim. Então quando a gente vai para o divã de Deus, é para que eu possa ouvir mais de Deus, que eu possa ter sensibilidade. E sabe que Deus usa muitas vezes? Situações em que o nosso braço não responde, e aí a gente tem que ouvir Deus, porque aí a gente não sabe o que fazer, a gente já tentou de tudo. Por isso que a palavra de Deus sempre nos ensina que quando Deus quer falar o coração do homem, Ele conduz essas pessoas ao deserto, porque no deserto é lugar de dependência, no deserto é o lugar de eu me assentar à presença de Deus e ouvir. Há uma história bem conhecida de 2 irmãs, uma chamava Marta, outra Maria, que eram irmãs de Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado. E um dia eles estavam lá na casa do Lázaro, a irmã e as irmãs estavam lá, recebendo muita gente. Imagina, quando Jesus movimentava na região de Galiléia, quantas pessoas vinham. E a Marta estava lá atarefada, querendo arrumar a casa, porque estava recebendo visita, muitas tarefas. E a Maria sentou nos pés de Jesus. E a Marta ficou extremamente incomodada com aquilo, ao ponto de ir lá falar com Jesus. Ele nem chamou a Maria, não tem nenhum registro dela falando com a Maria. Ela vai para Jesus e fala assim: Senhor, fala para minha irmã me ajudar, fala para minha irmã que ela não está vendo o tanto de coisa que a gente tem que fazer, tem que passar o café, nós temos que fazer o pão de queijo, tem que dar um jeito naquela casa, tem que preparar a sobremesa. Era um momento de receber as pessoas na casa dela. E Jesus fala assim: Marta, Marta,
Maria escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Jesus sabia que precisava arrumar a casa? Claro que sabia. Isso é algo importante na nossa vida? Claro que é. Mas muitas vezes, o serviço que estamos fazendo está sendo muito mais dificultoso, muito mais desafiador, simplesmente porque a gente não para ouvir o que Jesus tem para dizer para nós. Então nós estamos saindo para a batalha, para a luta, sem que nos aquietarmos. E aí eu quero dizer uma coisa, o problema muitas vezes é culpa nossa, porque você não lê a Bíblia. Qual foi a última vez que você parou para você mesmo ler a Bíblia? Não é você escutar o pregador, é você parar e falar assim: Deus, eu vou ler e o Senhor vai falar comigo. Você tem 15 minutos, você tem meia hora por dia, acorda mais cedo 10 minutos, dorme mais tarde 15 minutos, lê a Bíblia, para que ninguém te engane, para que ninguém use de palavras persuasivas, para te convencer de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Lê a Bíblia, para que você possa dizer: isso está lá na Bíblia não, porque ela é segurança para nós, ela é luz que nos ilumina, na sua relação, nas suas emoções, sua vida amorosa, sua vida de trabalho, sua vida familiar, será iluminada pelas Escrituras, porque a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, e eu preciso colocar essa informação na minha mente. Josué era aquele homem que teve o grande desafio de substituir Moisés na liderança do povo de Israel. Imagina, Moisés era o cara que abriu o mar, gente. Moisés é o cara que no deserto falava com Deus e descia com as leis. A Deus visitava Moisés na tenda. E agora Moisés morre, e nós temos o Josué para entrar na terra que era do outro lado do Rio Jordão. O Rio Jordão nos nossos dias, a gente vai agora para Israel, acho que ainda tem umas 4 vagas, viu? A gente vai para Israel agora, e o Rio Jordão é mais ou menos dessa largura aqui. Tem lugar que é daqui, você faz assim, pula. Ele faz um córregozinho. Naquela época diz que o Jordão estava transbordando, tinha muita água, ele estava na cheia. E diz que Deus falou para ele: olha, você vai entrar na terra, mas você vai fazer o seguinte. Ele dá uma instrução para Josué, e essa instrução é aquela que vai mudar a história, porque diz assim: Josué, você tem que fazer tudo conforme, Josué no capítulo 1, verso 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem quer ter sucesso na vida? Deus falando para o homem que estava encarregado de levar o povo para tomar posse das promessas. E aquela orientação foi: Josué, medita de dia e de noite. Mas ele não para em apenas meditar, ter a informação do que está na Bíblia. Ele está dizendo assim: e uma vez você meditando, agora você deve fazer o quê? Fazer tudo conforme você meditou e aprendeu. E então, dessa forma, por causa disso, você terá sucesso em tudo quanto você fizer. Você quer ter sucesso no seu casamento? Medita no que a Bíblia fala sobre casamento. Você quer ter sucesso na sua vida pessoal, profissional? Medita o que Deus fala a respeito de um homem, de uma mulher trabalhadora. Você quer ter sucesso na sua vida financeira? Medita na Bíblia o que Deus fala de dinheiro, como eu vou lidar com o dinheiro, como eu vou lidar com as minhas finanças, como generosidade abre a porta de prosperidade. Aprende, não precisa ninguém te ensinar, lê a Bíblia. Mas toma cuidado de fazer conforme nela está escrito. O dia de hoje é um dia de mudar o nosso pensamento. E o apóstolo Paulo fala dessas questões. Olha, sacrifício vivo, para você experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela presença de Deus na sua vida. O que significa sacrifício vivo? Eu vou viver para Deus. O que significa não me conformar com esse mundo?
eu me orientar pela palavra de Deus e não pela tradição, pela cultura, pelos meus apetites, não pelos meus desejos, mas por aquilo que a Bíblia diz. E muitas vezes, amado, vai ser necessário esmurrar nosso próprio corpo e reduzi-lo à servidão, porque muitas vezes a minha carne vai gemer, porque ela vai querer coisas que Deus está dizendo que não é bom para mim. A Eva olhou para o fruto e disse que era bom aos olhos e desejoso ao paladar. E tudo que o nosso inimigo sabe fazer, colocar na nossa frente, é coisas bonitas aos olhos e gostosas ao paladar, mas que muitas vezes parecem ser lugar de vida, mas a palavra de Deus diz que são caminhos de morte. Então, Deus nos trouxe aqui hoje para nos estar no divã, para dizer para nós: olha, você só pode experimentar a vontade de Deus quando você entender que seus pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus. Por isso você precisa compreender que você é fruto do que você pensa. Então encha a sua mente da palavra de Deus, e assim você vai ser capaz de experimentar tudo que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar por você. Queria que você colocasse a mão no seu peito e você agora sondasse seu coração. Define felicidade, fala com Deus aí. Define esforço de vida, define vida de contentamento, alegria de viver. E agora olha para o apontamento da sua vida, para onde você está indo. Será que isso te leva para onde Deus está? Isso contempla o que Deus tem para você? Ou o seu esforço te leva para mais longe de Deus? E longe de Deus você não vai encontrar contentamento de viver. Você vai encontrar momentos de prazeres e que depois vão ser amargosos na sua vida. Pai, nós estamos aqui essa noite porque o Senhor nos trouxe aqui para que nós possamos viver o melhor dessa vida. O Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar um caminho de vitória. O Senhor nos trouxe até aqui para viver vida abundante, uma vida que vale a pena, para chegar nos nossos final de dias e dizer: valeu a pena, vivi o que Deus tinha para mim. Deus te trouxe aqui hoje para prosperar seu caminho. Deus te trouxe aqui hoje para que você possa ser curado nas suas emoções, suas marcas do passado, suas cicatrizes sejam fechadas, suas feridas abertas sejam agora visitadas pelo óleo de Deus e que haja cura. Deus te trouxe aqui para fazer de você um homem novo, uma mulher nova a cada dia. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. O Senhor conhece cada um de nós e as escolhas que fazemos diariamente na nossa vida. Essas escolhas diárias vão determinar aonde vamos chegar daqui a um tempo na nossa vida. Com seus olhos fechados, eu quero orar por aqueles que querem cura e querem direção de Deus, um novo pensamento. Querem pensar novo. Se você entende que está na hora de fazer essa escolha na sua vida, levante sua mão, que eu quero orar com você e por você. Se essa noite você está dizendo para Deus: Deus, eu quero o novo que o Senhor tem para mim. Eu não quero me contentar com migalhas que caem na mesa, quando o Senhor falou que tem banquete para mim. Não se contente com a vida de migalhas. Deus tem para você mesa do banquete, a abundância, melhores manjares dessa vida. É o que a Bíblia diz que tem para nós. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, as nossas vidas. Quero te pedir agora que o Senhor derrame sobre cada um de nós um novo pensamento, um novo coração, para que em tudo e em todo o tempo o seu nome seja glorificado. E eu te peço agora, Pai, abre os olhos do entendimento dos meus irmãos e das minhas irmãs, que a mente seja transformada pela tua palavra, que eles possam viver o melhor de seus dias, que esse ano de 2023 seja o melhor ano da história de cada um de nós até aqui, com realização nas áreas mais diversas da nossa vida. Sabemos que não faltarão, ó Pai, desafios, lutas, batalhas, mas fortaleza, traz força, fortalece, ó Pai, joelhos que estão vacilantes, pés que estão escorregando, para que nós possamos enfrentar todas as batalhas, sabendo que já somos mais do que vencedores.
no nome de Jesus. Aleluia.